Olá pessoal, neste vídeo de AM433, Cartografia Digital 1, nós vamos entrar na parte de edição aqui no ArcMap do ArcGIS. Então a gente vai ver todos os comandos que a gente tem aqui para desenhar e para modificar essas entidades desenhadas de modo que a gente possa fazer uma completa edição dos dados para fazer aquisição de dados cartográficos, adquirir ou modificar alguns dados já adquiridos ou que já existentes em bases cartográficas. Então, é mais a parte de edição gráfica aqui das feições. Bom, o ArcMap, ele funciona, vai ter as ferramentas quase igual ao AutoCAD, né? A plataforma CAD. Todas aquelas ferramentas de desenho e de modificação vai ter aqui também no sistema SIG. Então, eu vou ficar fazendo um paralelo com o AutoCAD, porque vocês aí do curso de Engenharia de Agrimensura Cartográfica já fizeram as disciplinas, por exemplo, como desenho topográfico, que tem via a plataforma CAD, né? Então, eu vou ter aqui as duas barras de ferramentas. A principal é a ferramenta, a barra de ferramentas do editor, né? Que vai estar aqui, essa barra de ferramentas, e tem também a ferramenta avançada. Então, vou clicar com o botão direito aqui na barra de ferramentas, né? Aqui em cima eu vou ter aqui, ó, Advanced Editing. Okay? Então são essas duas barras de ferramentas que a gente vai ter todas as ferramentas de desenho e de modificação. Bom, pessoal, aqui é importante frisar que no CAD o processo de você fazer esses desenhos, essas modificações é muito facilitado, né? Você já entra, já seleciona e já começa a editar, mexer vértices e tudo mais. Aqui no SIG é um pouquinho diferente, você tem que pegar a camada, o plano de formação e entrar em edição para depois você conseguir começar a editar essas entidades gráficas, esses objetos gráficos, né? Ponto, linha, polígono ou até mesmo texto. Então tem essa pequena diferença aí. Aqui eu vou ter aqui, ó, essa barra do editor. Eu vou ter o botão Editor, que vai ter várias ferramentas, e a principal aqui é entrar em edição, finalizar a edição e salvar a edição. Então é sempre interessante a gente sempre salvar aqui a edição para sempre não perder essa edição que já foi feita. E aqui a gente tem alguns comandos básicos aqui de modificação, né? Eu vou ter aqui o Move, que é mover, o Split, que é para cortar, né, em um determinado ponto, construir pontos numa feição, numa linha, por exemplo, fazer uma cópia paralela, que seria como se fosse o offset lá no AutoCAD. Vou ter o Merge, que vai funcionar como se fosse o Join no AutoCAD, né, para juntar duas linhas, dois polígonos. Vou ter o Buffer, para fazer aí, como se fosse um offset, mas já gerando um polígono. Eu vou ter a união, que é bem parecida com o Mesh, que ele vai unir os dois objetos, só que a união, ele vai permanecer os dois objetos originais e criar um terceiro, que é o resultado dessa união. O Clip serve para cortar, né, fazer interseções. Aí eu vou ter aqui uma ferramenta de validar feições, quando eu estou usando redes geométricas, relacionamentos, topologia. Aqui tem a parte de aderência, okay, que seria as ferramentas de Snap. Depois eu vou ter mais barras de ferramentas aqui, onde uma delas é a Advanced Edit, que a gente já colocou ali, mas eu vou ter também o Coco, que serve também para fazer algumas modificações, alguns desenhos. Okay? Eu posso ter também uma rede geométrica, uma editor de parcela, que é mais para a parte de fazer mesmo um projeto de parcelas, né, parcelamento ali do solo, questão de loteamento e tal. Então, quem tiver interesse, não vai ser o objetivo aqui da disciplina, mas pode procurar vídeos aí na internet, tutoriais que vai ter. A parte de representação, onde ele cria uma estrutura para a parte de simbologia aqui na cartografia, né, uma parte bem interessante, mas também não dá tempo de ver aqui. A parte de edição de rotas, também que é mais focado na disciplina de SIG, a gente não vai focar tanto aqui. O Special Adjustment, que é o georreferenciamento lá para arquivos vetoriais, que a gente já viu isso numa prática anterior. A parte de topologia, que a gente vai ver na próxima prática. E a parte de versões, que ele cria
versões das edições que foram feitas. Eu tenho também a janela de edição aqui, você pode ver que está tudo desabilitado porque eu não tenho nenhum arquivo aqui, não estou com ele em edição, né? Só mais para a gente dar uma visão geral aqui dessas barras de ferramenta. Eu vou ter aqui a parte de criar feição, que ele vai abrir aqui uma janela para a gente desenhar. Então essa aqui é a parte de desenho, todos esses outros aqui são mais comandos de modificação ou comandos que vão auxiliar as ferramentas de desenho, ok? Eu vou ter aqui também a questão de atributos, propriedades ali do que eu estou editando, tem aqui as inspeções de erro para a topologia ou pontos de controle para o ajuste, special adjust, né? Vou ter aqui a questão das parcelas para o editor de parcelas e a propriedade de representação naquela barra de representação. Aqui, pessoal, vou ter opções que a gente vai fazer algumas configurações básicas aqui, igual a gente fazia lá no AutoCAD, quando a gente configurava as unidades do desenho para a gente poder trabalhar. Então, aqui é a mesma coisa. Então, vou vir aqui em opções do editor. Eu vou vir aqui em geral. Então, aqui em geral, na aba geral, eu vou ter aqui, ó, qual que vai ser a quantidade de casas decimais que eu vou usar, deixar 3. Qual que é a tolerância para mim mover um objeto, tá aqui 0 pixel, então se eu clicar e arrastar 1 pixel, ele já vai mover, ok? Depois a gente vai ver como que funciona isso na prática, porque às vezes é bom a gente colocar uma tolerância para evitar de mover alguma coisa sem querer. Então, eu já vou até colocar aqui uma tolerância, vocês podem colocar aí, por exemplo, 50 pixels. Aqui, pessoal, tem a questão de mudar a geometria proporcionalmente usando o stretch, quando a gente move um vértice. Então, se eu ia mover um vértice, ele vai mover uma parte da linha como toda, a gente deixa desabilitado para mover só o vértice. Usar simbologias de feições durante a edição, sim. Usar o snap clássico, eu vou mostrar isso depois. Mostrar a feição, a barra de construção de feições. Depois a gente vai ver isso também. Aqui em modo de stream, que é como se fosse um desenho à mão livre, ele vai dar uma tolerância aqui, ok? E tem também como que é representado os vértices, o vértice atual, ok? E o segmento de linha. Então, sempre ele vai mostrar quando você tiver em edição numa linha, numa polígono, um ponto, ele vai mostrar o vértice no nível de verde, ok? E o que está ativo mesmo, que você está trabalhando, ele vai deixar em vermelho. Depois aqui, pessoal, vou só aplicar aqui. Eu vou vir aqui na outra aba, que é a parte de digitalização aqui. Quando você tem mesa digitalizadora, alguma coisa assim, então a gente não vai usar isso. Depois a topologia vai ser mais quando a gente estiver utilizando topologia. A parte de versão, para criar versões para um banco de dados que você está editando, a gente também não vai mexer com isso. E a parte de unidades, né, que a gente está querendo modificar aqui. Ó. Então, unidades aqui angulares, ó, que ele coloca aqui, eu vou querer que a direção em sentido do norte, no azimuth, né, que é o que a gente trabalha aqui na cartografia, topografia e tudo mais, e as unidades. Então, se eu posso deixar aqui graus decimais, radianos, grau minuto segundo, gradianos ou gomes, né? Então, vamos deixar aqui graus decimais mesmo, com 4 casas decimais que ele vai estar usando, mas se você quiser colocar grau minuto segundo também, você pode ficar aqui à vontade para mudar. Eu vou deixar grau decimais. E se você quiser também, pessoal, ele já faz aqui uma correção da questão da convergência meridiana, né? Então, ele faz aqui, você coloca aqui a convergência meridiana e ele já vai fazendo essa correção também desse ângulo aí. Aqui, no caso, a gente não vai aplicar nada, ok? Eu vou aplicar aqui para salvar essa configuração. Depois vem a parte de texto, que a gente não vai ver aqui também agora. E depois de atributo, que a gente vai ver depois. Pode clicar OK, está configurado aqui o editor, beleza? Bom, essa ferramenta aqui é a ferramenta de seleção dos objetos, né? Aqui eu tenho para me criar um segmento reto, um segmento em arco, ok? Vários tipos aqui de ferramentas de construção, quando a gente já está em desenho, ok? Essas ferramentas aqui.
Vou ter aqui ferramentas que eu posso cortar um polígono, ok, em duas partes, fazendo uma linha de desenho, né? Ela vai usar essa linha que eu desenhei para separar os dois polígonos. Tem o split aqui, que num determinado ponto que eu clico ele vai cortar. Tem como rotacionar aqui as questões dos atributos, ok? Que é esse ícone aqui, e criar as feições, que é a ferramenta de desenho, que abre uma aba nova aqui. Nas ferramentas de edição avançada, eu vou ter aqui o trim, o extend, né, que é o aparar e o estender. Vou ter aqui o fillet para fazer concordâncias. Vou ter o explodir. Vou ter ferramentas também aqui, ó, de generalização e simplificação, né, simplificação e suavização. Então, vão ser essas ferramentas básicas que a gente vai ver aqui durante essa prática.